Olha só, no dia 5 de abril, a Organização Mundial da Saúde foi informada pela primeira vez sobre 10 casos de hepatite aguda grave, de causa desconhecida em crianças pequenas sem doenças prévias. Os primeiros casos foram identificados na Escócia. O último levantamento da OMS atualizou os números essa semana. Até agora, foram registrados 348 casos prováveis dessa hepatite misteriosa. Segundo a organização, foram notificados casos em 20 países, com 70 casos adicionais de outros 13 países que estão pendentes de classificação, à espera da conclusão dos testes. Aqui no Brasil também, infelizmente, existem pelo menos 16 casos da doença que estão sendo investigados. Para a gente falar sobre esse assunto, eu converso agora com Isaac Altiques, que é presidente do Instituto Brasileiro para o Estudo do Fígado. Muito bom dia para o senhor, doutor Isaac, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite em nome do Instituto Brasileiro do Fígado. É sempre bom poder ajudar a esclarecer, a orientar a população de uma maneira geral sobre as doenças do fígado. Doutor Isaac, essa questão da hepatite tem chamado muita atenção. Gostaria de saber do senhor, se o senhor explicasse já para a gente o que de fato é essa hepatite. Então, os primeiros casos dessa hepatite é uma inflamação do fígado e na exuberância da inflamação, geralmente as principais causas são as causas virais e as causas tóxicas, causadas por medicamentos e outros agentes tóxicos. Esta hepatite em particular, que é em crianças pequenas, ela foi identificada inicialmente em começo de abril, ou seja, uma doença muito nova, pouco conhecida na sua gênese, na sua etiologia. São casos que podem evoluir, em alguns casos, para doença grave. Já existem relatos de crianças que necessitaram transplante de fígado em decorrência de um quadro fulminante de inflamação e perda da função hepática. Então, ainda vamos demorar um pouquinho, talvez algumas semanas, para poder entender melhor o agente etiológico. Desculpa, pode continuar. Não, hoje em dia, acredita-se que a possibilidade maior é um vírus, um adenovírus, que é um vírus comum de gripe, né, e infecções intestinais que normalmente nós temos em momentos cíclicos no país e no mundo inteiro. Doutor, e quem é que pode ter hepatite ou esse tipo de hepatite? Qualquer tipo de criança? Então, é uma coisa que não se sabe. As hepatites virais, de uma forma geral, as hepatites conhecidas, né, que específicas do fígado, elas são denominadas por letras. A gente tem a hepatite A, B, C, D e a E. E cada um tem um agente infeccioso diferente, uma forma de transmissão diferente. Esta hepatite agora, que está se alastrando pelo mundo, como você já inicialmente disse, já tem mais de 20 países que foram evidenciados esses casos, a gente não sabe o agente e, por isso, a gente não sabe ainda como ela é transmitida. Acredita-se que é um adenovírus, porque nos primeiros casos no Reino Unido, a grande maioria dessas crianças tinham a presença desse adenovírus, que ela pode ser transmitido por respiratória, de forma respiratória, ou mecanismo fecal oral também, através de saliva, contaminação de fezes. Então, como uma doença viral, uma gripe habitualmente acontece. Doutora, o senhor falando sobre gripe, as pessoas que têm acesso à internet, que têm usado, assim que começou a se falar desses casos aí no mundo inteiro, veio a seguinte notícia fake news. Quando eu falo fake news, porque ninguém disse de fato ainda, nenhum estudioso, nenhuma pessoa capacitada
capacitada afirmou o motivo de ter surgido essas hepatites nessas crianças. Então, por isso que a gente chama de fake news, porque na internet a gente já está recebendo assim, notícias de que essa nova hepatite, ou essa hepatite que tem surgido nas crianças, foram de crianças que se vacinaram contra a Covid-19. Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para a gente e que, de fato, até o momento não existe, né, nenhuma ligação entre crianças que tomaram a vacina contra a Covid-19 desenvolveram essa hepatite. Como eu disse inicialmente, a gente não sabe exatamente como surgiu, por que surgiu e por que pode ser tão grave. Os estudos iniciais, as observações iniciais, afastam de uma forma muito segura que tenha relação com a vacina. Existem 4 hipóteses. Uma é que seja esse adenovírus, que pode ter... normalmente, essas infecções por adenovírus causam ou uma diarreia ou uma gripe leve, e o fato de se alojar no fígado e causar uma inflamação, talvez porque esses vírus sofreram alguma mutação nesse período que ainda não se conhece. Uma outra possibilidade é que crianças que tiveram Covid por tempo prolongado, possam ter tido alguma modificação na sua imunidade. Então, não tem relação com a vacina, mas poderia ter relação com a infecção pela Covid, que tivesse alterado a imunidade dessas crianças e elas passaram a não responder adequadamente a esse vírus. Uma outra coisa relacionada à Covid é que essas crianças ficaram isoladas e deixaram de adquirir anticorpos que normalmente essas crianças adquirem desde o nascimento, porque entram em contato no mundo externo desde que nascem com os vírus, né? E depois nas creches, nas escolinhas e assim por diante. Então, o sistema imunológico passa a não reconhecer esse agente infeccioso. E uma outra possibilidade que ainda estão estudando também são alimentos contaminados por esse vírus também, que eventualmente possa estar levando a essa infecção. Mas, a princípio, ficou-se praticamente afastado que tivesse qualquer relação com a vacina. Nesse momento, acredita-se que não tem relação com a vacina, mas nós teremos que observar esses novos estudos que vêm do Reino Unido, principalmente porque os principais casos estão vindo de lá. Doutor, e quais são as principais manifestações dessa doença na criança? Por exemplo, os pais devem observar o que neste momento para procurar ajuda médica? Então, as manifestações na criança são manifestações de uma doença viral habitual. Então, uma criança fica mais cansadinha, dores no corpo, dor muscular, um sintoma respiratório, febre e o surgimento da coloração amarela na pele e na esclerótica, nos olhos, o que a gente chama de icterícia, né? Então, a gente aconselha que uma criança que comece a ter esses sintomas gerais já de dor no corpo, fraqueza, moleza, cansaço, febre e vômito, mesmo que não tenha icterícia, que converse com o pediatra e que possa orientar melhor. E o surgimento da icterícia já é um sinal de que o fígado está comprometido. Doutor Isaac, como é feito o diagnóstico para saber se a criança ou até o adulto tem hepatite? O diagnóstico é feito através desses sintomas clínicos, com icterícia ou sem icterícia, né, que é esse amarelo da pele e dos olhos, e através de exames laboratoriais, onde a gente observa o nível de bilirrubinas, o nível de as aminotransferases, ALT e AST, que são os exames indicativos de inflamação no fígado, que geralmente estão extremamente elevados, né?
E através disso é que o médico faz o diagnóstico de hepatite e passa a fazer o acompanhamento. E como que é o tratamento da hepatite? Tem cura, não tem cura? Então, particularmente desta hepatite, que a gente nem sabe o agente infeccioso, a gente não tem tratamento. Se for um adenovírus, como acredita-se que possivelmente deve ser, que é o que a gente acha hoje, também não tem tratamento. O tratamento é suporte clínico. Então, hidratação, uma alimentação, hidratação, repouso, um repouso relativo e acompanhamento de perto da evolução da doença. Então, o tratamento é um tratamento de uma gripe, uma virose comum, não tem medicação específica para isso. Ótimo. Falamos então com o Dr. Isaac Altix, ele que é presidente do Instituto Brasileiro para Estudo do Fígado. Doutor, muito obrigada. Tenho certeza que através dessa entrevista aqui, o senhor esclareceu dúvidas de muitos pais que acompanham o programa neste momento e estão, de certa forma, aflitos, né, com essa hepatite aí misteriosa que surgiu recentemente. Muito obrigada. Obrigado a você e bom dia a todos. Bom dia, uma excelente quinta-feira para o senhor também.